Olá, pessoal! Estamos então dando continuidade, ao nosso curso de Introdução à Big Data e à Ciência de Dados. Bom, agora vamos estar trabalhando o tema de modelagem, entidade e relacionamento, ou também conhecido como o nosso MER. Bom, o que é esse modelo de entidade e relacionamento? A gente pode ver aqui no slide que é um modelo de dados conceitual de alto nível, ou seja, seus conceitos foram projetados então para serem compreensíveis aos usuários, descartando que detalhes de como os dados são armazenados. Ele é usado principalmente durante todo o processo de projeto da base de dados, ou seja, o projeto conceitual, onde o esquema conceitual do banco de dados da aplicação ele é concebido. Certo? Então, com os seus conceitos, eles são intuitivos, permitindo então que o projetista do banco de dados capturem os conceitos associados aos dados da aplicação, sem a interferência da tecnologia específica para a implementação do banco de dados. Ou seja, quando a gente fala que é um conceito intuitivo, significa aonde que ele vai estar buscando dentro daquela parte de análise do levantamento de requisitos, ou até mesmo junto com informações ao usuário, ao analista de dados, informações com relação à área de negócio, para ele poder entender como estar projetando todo esse processo. Aí entra também um pouco nessa fase do que nós vimos anteriormente na aula anterior, que é a arquitetura de banco de dados, ou modelo a nível conceitual. Ou seja, onde eu tenho que ter uma visão de um todo, levando em consideração que eu sei que os dados vão estar armazenados, mas o que eu tenho que propiciar, a visão que eu tenho que propiciar para o usuário específico, sendo ele ou um programador ou o usuário realmente que vai estar usando aquela aplicação. Então é importante nós termos em mente isso. Então a gente começa a ver que o esquema conceitual criado usando o MER é o chamado diagrama de entidade de relacionamento, que nós vamos ver posteriormente. Então, vendo algumas definições, a gente vê que o MER é o quê? O modelo de entidade de relacionamento é o conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de dados precisa conhecer. Já o diagrama de entidade de relacionamento, também conhecido como MER, é o resultado do processo de modelagem executado pelo projetista que conhece o MER, que é a modelagem. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre entidades e atributos. Então, a gente começa a ver, por exemplo, aqui no quadro, que a entidade é algo do mundo real que possui uma existência independente. Então a gente vê que uma entidade pode ser um objeto como uma existência física, seja uma pessoa, um carro, um empregado. Nós estamos vendo aqui do lado, aqui no slide, que eu coloquei para vocês aqui, um exemplo do quê? De uma nota fiscal. Essa nota fiscal é um exemplo de uma entidade, correto? Por quê? Ou seja, ela pode ser um objeto com existência conceitual, uma companhia, um trabalho ou um curso universitário. Também ela pode ser o quê? Cada entidade tem propriedades particulares chamadas atributos que a descrevem. Então a gente começa a ver aqui numa nota, eu tenho lá, por exemplo, aqui no quadro, aqui no slide, eu tenho a natureza de operação, eu tenho lá o nome do cliente, endereço, cidade, bairro, o estado. Eu tenho aqui a base final, por exemplo, de transportador que vai estar levando a mercadoria. Eu tenho uma aba que trabalha todos os produtos que constam dentro dessa nota fiscal, onde eu tenho o código, tenho a descrição do produto e todos os dados. Então a gente começa a ver que uma nota fiscal, a gente considera ela como uma entidade, ou seja, na modelagem de entidade de relacionamento, ou seja, uma entidade refere-se a um conjunto de entidades e não a uma única ocorrência. Ou seja, a entidade relacionamento refere-se a uma tabela e não apenas a uma linha. Como que a gente começa a definir isso? Qual que é a diferença de a gente verificar se é uma tabela ou uma linha? Então, isso nos remete a uns conceitos anteriores, do que? O que é um arquivo, o que é uma tabela,
ou do que é formado uma tabela, de registros de uma tabela. Ou seja, quando a gente fala que é uma entidade, a gente fala como se fosse armazenando os dados num banco de dados, como se fosse uma tabela do banco de dados. Dentro da tabela do banco de dados, eu posso ter o quê? Várias ocorrências, certo? Ou seja, cada linha é um registro. E a partir daí a gente começa a trabalhar justamente nisso. Por um outro lado, os atributos é o que? São as características que tem cada entidade. Voltando ao exemplo aqui no quadro, né, da nota fiscal, a gente pode analisar quantas informações que são colocadas aqui. Ou seja, cada informação dessas são atributos que deverão ser armazenadas, que são pertinentes ao quê? A uma nota fiscal. Então, ou seja, tudo isso é necessário. Então, quais são os tipos de atributo? Ou seja, o atributo necessário, ele deve apresentar um valor. Eu posso, por exemplo, emitir uma nota que não tenha o cliente? Não. Ele tem que ser direcionado, certo? Ela tem o quê? Um outro atributo, ou seja, ele simples, ou seja, não pode ser subdividido. Eu tenho que idade, eu posso subdividir idade? Não. Não é? Eu tenho um atributo composto, que pode ser subdividido para obter mais atributos, tá? Por exemplo, um endereço, correto? Eu tenho aqui um atributo monovalorado, aqueles que têm apenas um valor, porém que pode ser um atributo composto. Por exemplo, eu posso ter aqui dentro de um produto, tá? Que vocês não estão enxergando, é o C, por exemplo, 80155. Esse é o quê? É um tipo de produto, aliás, um tipo de, por exemplo, que pode ser o quê? Um atributo monovalorado. Porque dentro desse atributo, eu posso ter o quê? Um atributo composto, onde o C me representa uma categoria de produtos, tá? E o 80155, por exemplo, uma classificação dele. Então, eu trabalho com um atributo monovalorado, porém composto. Temos também atributos que podem ser o quê? Multivalorados, ou seja, aqueles produtos que possuem muitos valores. Por exemplo, um telefone. Tá? Eu posso ter aqui, por exemplo, dados da nota fiscal, eu coloco como que um produto multivalorado. Por quê? Eu posso ter vários itens dentro de uma nota fiscal. Correto? Então eu posso considerar que ele é o quê? Um atributo multivalorado. Poderia ser também, no caso, com relação ao telefone. Você tem quantos números de telefone celular? Então, imagina só, se eu for criar dentro de um banco de dados, tá? Para quantos códigos eu vou deixar o banco de dados para poder armazenar o telefone? Não é? Então, eu tenho que começar a pensar nisso. Será que vale a pena eu colocar isso como um atributo ou criar uma nova entidade? Então, é aí que entra, tá? Toda a parte do projetista de banco de dados. E também um atributo ele pode ser derivado, ou seja, cujos valores são calculados a partir de outros atributos. Por exemplo, eu tenho aqui, na nota fiscal, voltando novamente, eu tenho um campo chamado aqui, valor total, tá? Ou seja, é um campo calculado, tá? É um campo derivado. Por quê? Eu obtenho o valor total multiplicando a quantidade pelo valor unitário. E ele vai lá e me calcula o valor total, sem eu ter que estar digitando. Tá? Dentro de tudo isso, dentro dessa parte de atributos, temos aqui a classificação do atributo-chave. Ou seja, é uma restrição importante sobre entidades de um tipo de entidade, é a restrição do atributo-chave. Ou seja, todo tipo de entidade deve ter um atributo-chave, seja ele o quê? Um atributo simples ou composto. A gente também tem que ver, tá, que os valores de um atributo-chave devem ser distintos. Ou seja, essa unicidade, tá, deve valer para qualquer extensão desse tipo de entidade, ou seja, valor único. Não posso ter. Ele pode ser um atributo composto, mas ele não pode, ele tem que ser único, correto? Então, com isso, levando em consideração essas entidades, esses relacionamentos, ou os atributos, entramos na parte o quê? De relacionamento. Que é o quê? Um relacionamento nada mais é que a associação entre duas ou mais entidades, correto? Bom, para que a gente possa definir um relacionamento, nós temos então a necessidade de identificar os atributos que vão estar definindo esta associação.
A gente tem aqui, por exemplo, aqui no slide, tá? Eu tenho lá a entidade empregado, eu tenho a entidade departamento. Tá? Eu tenho o quê? O que é esse trabalha para? É justamente o relacionamento, onde eu digo que um empregado trabalha para um determinado departamento. E um departamento ele tem o quê? Vários empregados. É o relacionamento que eu tenho entre essas duas entidades, correto? Então a gente começa a trabalhar em cima disso, tá? Como que a gente pode estar trabalhando? Esse é o relacionamento, que é diferente de quando nós tratamos o quê? A cardinalidade. Né? Que muitas vezes a gente acha que o relacionamento, tá, é a cardinalidade. Na verdade, não. O relacionamento ele trata como as duas entidades se relacionam. Agora, a cardinalidade ela expressa um número mínimo e máximo de ocorrências, tá, de entidades que estão associadas, tá, às ocorrências de uma outra atividade que participa do relacionamento. Então nós temos o quê? Qual é o tipo de cardinalidade? Temos um para muitos e muito para muitos. Então a cardinalidade ela ajuda então a definir o relacionamento, pois ela define o número de ocorrências de um relacionamento. Por exemplo, nós temos aqui no slide, tá? Temos lá um relacionamento onde nós temos o quê? Disciplina, tá? E professor, correto? Então eu tenho os atributos da disciplina, que é o código da disciplina, nome da disciplina. Eu tenho os atributos do professor, que é o código, nome, endereço, CPF, telefone, data de nascimento. Essa bolinha aqui, ela me indica que este é o meu atributo-chave. E o código do professor é o atributo-chave. Então, qual é o relacionamento? É o relaciona. Então, como que a gente podemos associar? Como é que nós podemos ver esse relacionamento? Que a gente coloca que uma disciplina, ela pode ter no mínimo um ou muitos professores. E um professor leciona para o quê? Leciona uma ou muitas disciplinas. Eu tenho, então, essa cardinalidade, ela vai me definir como que é esse relacionamento, certo? Então, aí com base nisso, né, a gente começa a ver o que é esta diferença que nós temos, né, entre o relacionamento e a cardinalidade. Tá? Ou seja, o relacionamento entre entidades é um tipo de ocorrência existente entre as entidades e aplicáveis no processo para fazer a modelagem, ou seja, para modelar dados. Então, é importante nós sabermos como é que é o relacionamento, tá? Para saber como que as entidades se relacionam. Porém, um outro lado, a gente vê o quê? A cardinalidade, que é o quê? Um conceito importante para ajudar a definir o relacionamento. Ou seja, ela define o número de ocorrências em um relacionamento. Tá? Para determinar a cardinalidade, deve-se fazer a pergunta relativa ao relacionamento em ambas as direções. Então, por exemplo, né, nós podemos ter lá um relacionamento de 1 para 1, tá? Ou seja, eu tenho um homem e uma mulher, tá? Eu tenho namoro, tá? Geralmente, um homem namora uma mulher, né? Então, é um relacionamento 1 para 1. Então, isso a gente começa a verificar o quê? Em ambos os lados, né? Então, isso aí, pessoal, é importante, tá? Nós podemos ver, então, aqui o tipo de relacionamento 1 para 1. O relacionamento 1 para 1 é usado quando uma entidade A se relaciona com uma entidade B e vice-versa. Ou seja, eu tenho o empregado e eu tenho o departamento. Então, o empregado trabalha no departamento e o departamento chefia um empregado, tá? Um relacionamento de 1 para 1. Por outro lado, nós também temos, então, agora o relacionamento 1 para muitos. Ou seja, é um relacionamento que é usado quando a entidade A pode se relacionar com uma ou mais entidades na B. Então, mesma situação. O empregado trabalha em um determinado departamento. Porém, um departamento, ele pode ter o quê? Muitos empregados. Correto? Então, aí ele me define, tá? Como que eu trabalho esse relacionamento com o departamento 1, ele tem lá alocado o empregado, relacionamento 1 e 3, e assim por diante. Né?
O muitos para muitos, tá, é o relacionamento usado quando várias entidades A se relacionam com várias entidades B. Tá? Ou seja, o empregado trabalha em vários projetos e um projeto possui vários o quê? Empregados. Então eu tenho esse relacionamento de muitos para muitos. Então, pessoal, essa aula foi tirada dessa bibliografia lá do Heiser, tá? Notas da aula, né, desse site lá da USP e do livro Sistema de Banco de Dados do Peter Hoppe. Ok, pessoal? Até a próxima.